Bom, eu posso dizer aqui da minha... Fiquei bastante satisfeito, realmente uma perspectiva diferente. Fiquei principalmente impressionado com a sincronização dos acervos com drones. Isso aí realmente... Fizeram isso mesmo para valer? Com pendrive. Bom, o drone tem ainda não, o GPS não tem uma precisão para você fazer um voo dentro de um contexto meio que tem que ter um campo aberto para você descer com um drone de maneira automática, né? Porque é um negócio que ele estaria sobrevoando no arraio do Wi-Fi e aí podendo... Podia, sim, mas é bom que ele pose, não tem pressa não. É bom que ele pose, de repente você troca assim, tem que fazer as coisas bem feitas também, não? Porque às vezes, por exemplo, mesmo o Raspberry Pi são coisas que são brinquedos na real, assim. E você vai ver, é bom para experimentar em casa e tal, mas se você quer fazer realmente, ser o meio de transporte de comunicação para uma comunidade, tem todo dia de ser tecnologia de ponta, assim, bem feita, assim, bem investir mesmo, né? Porque isso é, inclusive, é algo que falta no entendimento das comunidades, porque nunca se apropriaram daquilo, nunca entenderam aquilo como funcional para a comunidade. Então, não quer investir. O Telecentro sucateia porque não tem funcionalidade, não tem uso. Por isso que o primeiro foco é o acervo, é a memória digital da comunidade, para ela entender que tem custo isso. Tipo, você quer manter o seu acervo, você quer entrar na esfera digital, você quer armazenar todas as suas memórias digitais, você vai ter que manter isso, assim. Isso entra também, lida com a questão da sustentabilidade da coisa. A gente montando o gerador elétrico, a gente vê qual é o esforço para fazer isso. Você vê qual é o tamanho da eletricidade que sai. Aí, você vai ter que questionar, assim, o que dá para fazer. Tipo, a gente pode botar uma geladeira. Pode botar 7 geladeiras. A gente botou 7 casas, luz em 7 casas com gerador elétrico. Mas não dá para botar 7 geladeiras. Como não dá para sustentar o modelo de cultura que estão propondo para a gente, assim, que é de publicar milhões e milhões de vídeos por segundo, de horas de vídeo por segundo, assim. Milhões de horas por segundo não, assim. Mas é muita coisa, né? E para quê, assim? Qual é, assim, a funcionalidade disso? Qual é a necessidade disso, assim? Aí, bom, a gente conseguiu com pendrive. A gente tinha 2 casas lá na Serra da Mantiqueira, em Visconde de Mauá, e tinha 2 redes locais que não tinham conexão uma com a outra, e a galera ficava uma parte lá, uma parte na outra casa. Aí, à noite, os caras que voltavam para casa plugavam o pendrive. E os 2 acervos, inclusive a gente fez até uma brincadeira com uma ferramenta chamada Hot Glue, que é para fazer sites de maneira visual, que ela não usa banco de dados, usa arquivos. E o Git consegue fazer o merge sozinho. Então, é um universo para ser explorado, entendeu? Porque você tinha um site no lugar que tinha, por exemplo, 2 caixinhas numa casa, um dia, né, numa versão X, até aquele ponto, e na outra casa já estava com 4 caixinhas. Aí quando você faz o merge, deu 6 caixinhas, entendeu? Então é muito doida como possibilidade, assim. E usando uma ferramenta sem mexer nela, entendeu? Porque já era feita de um jeito que batia com a lógica do Git. E, enfim, aí funcionou, né? O negócio sincronizou e foi uma experiência importante porque fui com pessoas usando, não fui só em laboratório, assim. Vince, eu queria ouvir você falar um pouco a respeito do processo de participação em si da galera quilombola, né? Esse mapeamento que foi feito agora, né, que vocês agora não, mas que está aí disponível, foi feito por eles, foi pensado por eles. E como é que é daqui para frente, né? Eles já sabem o que eles querem mapear? Bom, na real, daqui para frente a gente está discutindo junto, né, Ana? Bom, a gente tinha 2 representantes por edital, né? A gente convidou o IT3S, porque eles têm uma ferramenta bacana que estão desenvolvendo eles,
em software livre, já está disponível no repositório online, que a gente está pensando de adotar, mas que a gente está discutindo como essa ferramenta entrar num patamar desse paradigma, assim, de poder funcionar localmente, né? Então, justamente porque senão é sempre uma quimera, assim, de a gente falar cartografia colaborativa, sistemas colaborativos, e é tudo mentira, assim. A galera da comunidade não vai ter acesso, vai ficar de usar uma conexão devagar, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que mudar, assim, não tem conexão, e aí? A gente vai ficar parado, assim, vai esperar? Não, vamos fazer de outra forma, assim. Esse projeto que a gente fez a gente, assim, não teve nenhum apoio, então a gente fez chamando a galera nos núcleos, nas comunidades que já tinham mais conhecimento porque, assim, na rede tem galera que participou de vários projetos, programas, e a gente não sei lá, não é tudo, integrou várias ações, então tem gente que manja um pouco dessas linguagens, e fui dando um apoio, assim. A gente customizou minimamente o Shahid e montou, assim, pegando dados que a gente tinha, dados do Telecentros-BR, dados do GESAC, e que são os dois convênios, termos de cooperação que a gente tem assinado com o governo, e montou aquele sistema de georreferenciamento que tem, mas é falho, até porque a importância do mapeamento para a rede é de gestão do território. Então, a ferramenta precisa realmente estar no território. Por quê? Porque você, por exemplo, se você usar o mapa, mesmo querendo usar o Google, bom, aí tem a questão da conexão, não vai poder usar. Mas imagina que pode usar, porque tem conexão boa. O Google não tem normalmente imagens de qualidade fotográficas dessas áreas. Então você não vai conseguir fazer um mapeamento bom com a comunidade colaborativa. Se você tiver um sisteminha lá, local, com 10 tiles aí de foto, que dá para fazer também com um drone, entendeu? Você pega uma câmera fotográfica, sobe um pouquinho, faz 10 tiles. Não precisa de ter um mapa do mundo dentro do servidor da comunidade, assim. Você precisa daqueles poucos hectares aí onde a galera circula mais, e aí ali sim realmente você consegue fazer gestão do território, porque você tem uma foto de qualidade, o cara que tem conhecimento do mato, assim, vai reconhecer a árvore, vai reconhecer o lugar pela foto, e aí você consegue ver onde o fazendeiro está entrando. Pelo Google você vai ver o quê, assim? Sempre se tiver acesso ao Google, que não tem, assim. E a gente também critica o modelo de usar todas essas parafernálias aí que não tem controle nenhum, assim. Só tem acesso do jeito que eles querem, entendeu? Isso não é possível, não é aceitável, assim. Não dá para topar essa, assim, pela informação. A gente já topou em várias coisas. Agora também a informação não dá para topar, eu acho. Não sei se eu respondi Aí, assim, eu vou perguntar para vocês vão encarar essa de desenvolver? Porque, assim, a gente coloca as coisas, tipo, meio papo reto, assim, entendeu? Se vocês vão topar essa, a gente vai trabalhar junto. Senão, a gente tem que procurar outro caminho. Não, eu estou falando assim, de entender que o mapeamento não faz sentido se não tiver conexão, fazer um sistema online. Bom, e aí assim, a gente abre para procurar apoio, entendeu? Porque a gente precisa de desenvolvedores que estão
totalmente captados pelo mercado. Até no movimento de software livre, o mercado que está conseguindo, né, pegar todos, assim, catar todos os desenvolvedores e, enfim, se não rolar recurso, não podemos catar pelo dinheiro. Se a galera está só atrás do dinheiro, não conseguimos catar pela colaboração. Então, assim, tem que ter um caminho assim por aí. Assim, é muito brilhante, assim. Eu acho que é muito bom escutar algumas coisas que tiram o nosso próprio eixo, sabe? Pensa mais um pouco por aqui, sabe? E eu acho que foi um pouco do que me causou, assim, de escutar e escutar as suas colocações. E eu acredito que quando você coloca o que está dado pelo interesse da comunidade, na verdade, aquele é o ponto zero, né? Para o mapeamento, para as trocas, enfim, o que faz sentido ali, né? É isso que norteia um trabalho como esse. E aí eu fico pensando quando você falou, né? Isso porque a gente estava levantando para o Cultura Educa as áreas quilombolas, né? E esse mapa não existe da Brasil inteiro, todo delimitado, certinho, e aí eu estava atrás dessa ideia e tal, e você coloca, mas você coloca a contraposição isso está no interesse de quem, esse mapeamento, e como que a gente identifica isso. Então, eu acho, assim, me abre na verdade, assim, não tenho uma pergunta ou uma questão, mas aqui me abre uma colocação para a gente voltar a pensar essa questão das ferramentas estão em função do quê, e que não faz sentido você falar de cartografia colaborativa se a ferramenta não está onde as pessoas estão, ou a ferramenta está numa esfera em que as pessoas não alcançam, ou está atendendo um interesse que não é o interesse delas. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que, às vezes, quando você está num centro urbano como São Paulo, onde tudo acontece, etc., você perde, às vezes, até esse fio da meada. E aí, não que ele não exista, porque eu tenho que estar ligado aos interesses, realmente, daquela comunidade escolar, ou etc., mas eu acho que o trabalho com comunidades, né, tradicionais, enfim, isso pega muito mais forte, né, porque, enfim, é uma constante luta aí por uma questão de identidade, de valores, de vida e tal. E, assim, que demonstrar que, assim, tem interesse em diálogo, assim, para a gente, porque, assim, a gente tem buscado alguns pontos para tentar algumas coisas, como eu propus para o pessoal lá, alguns testes, alguns pilotos, algumas ideias para ver, enfim, a questão dos potenciais pedagógicos, por exemplo, é isso que você falou, não chega a internet lá, mas também não chega em vários outros lugares, não é só lá no meio do mato, entendeu? E aí algumas experiências assim, na verdade, traz o que é mais interessante, é o poder fazer. O poder fazer está na mão da comunidade, entendeu? Então, assim, não tem uma construção simples, né? Simples, mas tem que ser de ponta, não é que é simples porque não tem a qualidade, mas porque não precisa ser mais do que a gente precisa, enfim. Então, acho que seria muito interessante, assim, estreitar o diálogo, porque a gente tem muito interesse. Acho que o valor pedagógico disso, assim, é inestimável. Eu vou chamar a atenção para o nosso horário, tá? Mas eu quero reforçar também que eu me senti da mesma forma impactado. Eu também moro no mato e também tem pouca internet, apesar de, né, parecer diferente, enfim. Bom, para o diálogo, a gente está assim, colocando tudo no Wiki. Todas essas ideias foram compartilhadas o máximo possível. E o diálogo é a coisa principal, porque não é uma ferramenta que vai solucionar, é a gente pautar um paradigma diferente que precisa de gente trabalhando em várias coisas, assim, não é precisa ter alguma coisa já operativa para começar a experimentar, não ficar falando. Isso é urgente.
Mas também precisa criar um movimento que não é só em cima de uma ferramenta. O Murilo pediu para ser bem rápido. E assim, tem até um pouco a ver essa discussão, para mim, passa um pouco da minha história de vida. Assim, eu nunca morei mais de 3 anos no mesmo lugar. Hoje porque eu, sei lá, sempre me mudei demais e tal. E aí, depois que eu mudei para Fortaleza, eu comprei minha casa, minha Dilma lá, começou a fazer sentido um território, porque é um território que eu sei que eu não vou ter que sair de lá quando acabar o contrato do aluguel, enfim. E pelo menos eu gostaria muito de passar lá o resto da minha vida. E aí, essa coisa de São Paulo como a visão sempre nacional, que acho que a Naé coloca um pouco isso, que é na fala do... Eu não lembrei seu nome, o brother dele. Porque como é que a gente tem que saber o endereço dessa escola se está errado? Errado, na verdade, é o fato de ter em algum lugar o endereço da escola que não é a própria escola que colocou. Então, não vai ter endereço errado a partir do momento que estiver acontecendo isso, que a comunidade estiver falando onde ela está. E aí isso vai construir. Então, qual que é o interesse de fazer um mapa de Fortaleza? É do Ministério da Cultura? Pode ser, mas é principalmente de quem está lá em Fortaleza. Então, a nossa ideia é eu conseguir achar o cara de lá. Essa ideia de turismo e tal é uma outra coisa, mas acho que essa questão local. E aí, o Vinci aí apresentou a proposta dos acervos distribuídos, que eu, fazendo aqui já um adendo ao que o Léo colocou, que é isso, essa ideia de, no caso das cartografias colaborativas, ter uma referência de geoprocessamento, uma camada e tal, é mais local, não precisa da camada nacional de referenciamento, eu preciso da de Fortaleza. Para mim resolve. E aí talvez o Murilo precise da de Brasília e aí a gente tope trocar. Então acho que faz muito mais sentido pensar de baixo para cima. Que é uma coisa, inclusive, que eu trabalhei aqui no MIN, e é bizarro, cara, é ridículo a gente pensar o Brasil olhando do ministério para lá, não dá, é impossível. E por isso que isso aqui é tão rico. Acho que a política se fazendo assim faz mais sentido. Não faz sentido pensar um projeto que vai rolar lá, então precisa disso. Só faz sentido de baixo para cima. Mas era só isso. Gente, mais uma em relação à questão do tempo, eu diria assim que o pessoal já está tendo coffee break lá fora, a gente não vai parar aqui, a gente vai continuar. Então quem tiver com fome, corre lá, pega e volta, ok? Gente, só para dar o testemunho aí do ponto de vista do usuário, eu acho que você tocou 2 pontos muito importantes. Um é essa dependência absolutamente incômoda, né, do Google. Inclusive governos, em grande número deles, também, né, nesse caminho. Eu acho que há muito tempo que nós devíamos já pensar no modelo alternativo e nos unirmos para, de fato, termos uma plataforma, né, que pudesse suportar essa independência. E o segundo ponto, eu acho que você falou muito bem, eu acho que esse projeto de vocês é uma mudança paradigmática na questão da cultura, porque não é a perspectiva de quem está no campo, e isso é uma experiência de vida muito grande da gente, é sempre a de exclusão tecnológica, ou seja, de quase tudo que existe no mundo moderno e industrializado, e, enfim, terceiro setor. E eu acho que vocês abrem aí uma grande possibilidade efetiva, né, de dar uma base para a autodeterminação, para a diversidade, para inúmeros grupos e segmentos que têm uma cultura riquíssima e que precisam, né, interagir com essa cultura urbana e que são realmente a base da nossa identidade nacional. Então, sem isso e sem esse tipo como se fosse uma amostragem, sem essa amostragem mínima que seja na internet também, a gente fica com um perfil completamente distorcido da cultura. E hoje está tudo muito rápido e a gente está dependendo da internet para tudo. Então, é preciso, sim, que esses grupos tenham acesso, vez, voz e sobretudo, seus documentos guardados em termos de patrimônio nessas bases, né, que façam parte desse mundo digital. Então, achei assim fantástico, de fato, essa abordagem, esse olhar dos desenvolvedores do mato. Viu? Meus parabéns. E vamos ajudar a difundir. Vamos fazer juntos, assim. A gente, inclusive, está... Mas, assim,
É um trabalho que demanda propostas metodológicas também, porque a cultura digital é algo muito novo, né? E a gente abriu mão de criar mais cultura digital porque a gente está topando a cultura digital imposta, assim, que vem bem feita e funcional, então a gente usa, né? Acaba só usando, não chega a ter tempo de criticar, até porque não tem como, porque você tem termo de uso, não é request for comment, não é pedido de comentário, é termo de uso. Então, assim, a gente topa e não tem tempo para parar, parece que não tem tempo para parar, porque assim, na real, eu não uso nada, assim, eu consigo falar com gente no Moçambique, no sul do Sudão, galera que eu conheci ao longo dos anos, usando o e-mail, assim, não tem toda essa limitação, mesmo sem usar essas ferramentas assim corporativas. Então, assim, na questão metodológica, precisa fazer propostas. E eu acho que as melhores propostas vêm onde tem na vida real coisas diferentes. Porque aí você tem inspiração. Por isso que as comunidades podem contribuir na criação de uma cultura digital a partir de valores e práticas diferentes. Não só para ele. Oi? O nosso dia a dia. O nosso dia a dia, assim... É o que inspira, assim, a gente ainda é de carne e ossos. Então, assim, acho que a gente ainda tem que respeitar isso, assim, a nossa concreteza, e é isso que tem que ser inspirador, sempre. Eu tenho uma galera que está agora querendo virar luz, eletricidade e circular pela rede. Já tem uns caras que estão com isso, assim, eu não, assim, eu quero ir tomar um banho de cachoeira e só, assim, não quero ficar circulando nos fios, assim. Não, eu só queria dizer que é muito interessante essa solução do Git Annex para o problema do acervo distribuído, que é um problema que a gente vem discutindo há anos e que é um problema seríssimo, assim, que a gente tem, que nossa produção cultural está ficando toda prisioneira desses serviços como YouTube, Flickr, coisas todas, que não tem, enfim, tem algumas iniciativas aqui no Brasil, como o próprio ITEIA, que foi citado aqui no projeto do pessoal de Santarém. E, cara, é um negócio que está assim, esse tipo de solução é que requer, acho que, muito pouco desenvolvimento de código e muito mais servidor e articulação e tal. Eu acho que, não sei se é o caso de a gente voltar lá, bater na porta da NRNP e falar, olha, vamos fazer um protótipo aqui, põe um servidor no ar, já fazer isso daqui, aí faz uma interface web legal de busca e tal, cria ali um padrãozinho de metadado para colocar junto com cada coisa. O metadado, inclusive, como o Git já trata arquivo de texto, o metadado pode ser editável e você tem versionamento de todas as edições de metadado, como um wiki, pode dar merge, se duas pessoas editarem o metadado em momentos diferentes, enfim, e está pronto isso. A gente tinha que correr. Só precisa fazer o acabamento para a gente usar, não a gente, assim. A galera começar a se apropriar das coisas. Claro, precisa porque fazer a gente consegue usar, mas tem que ter um mínimo de um acabamento para começar a ser preenchido, usado e na prática ver o que dá isso. Sim, fica fácil de cada um fazer o seu recorte. Eu não quero baixar o repositório inteiro na minha máquina, mas eu quero, por exemplo, sincronizar a minha pastinha. Então, para essas questões que a gente já experimentou muito, a gente vai lançar, pelo menos vai lançar, a gente está chamando, está propondo. Nesses dias eu fiquei saindo daqui da sala porque a gente estava tentando articular com os outros parceiros aqui alguma coisa para ser operativos, assim, porque inclusive a gente tem um projeto com a CEPIR que foi aprovado de formação em cima dessa plataforma de ferramentas digitais e tudo, e essa daqui é uma questão fundamental para já ser estruturante, assim, não seguir, porque a gente tem que dar passos nas coisas, senão acaba cansando. Eu mesmo canso, assim,
Se a gente ficar de novo fazer só oficina de wiki, não sei o que, não, a gente falou que tem que ter um sistema de difusão, vamos fazer, pô. Senão, o que a gente faz? De novo, encontro falando que tem que fazer um sistema de difusão de conteúdos e de armazenamento. Então, assim, a gente está fazendo um corre danado com os parceiros possíveis e imagináveis. E, possivelmente, no final de janeiro, a gente está tentando chamar um encontro da galera tech e tal. Possivelmente, vai ter um apoio da comunidade Python, porque esse vai ser um ano importante aqui em Brasília, que vai ter duas conferências grandes de Python, assim, a PyConf Brasil e PloningConf Brasil vão ser aqui, mas não significa que tem que ser em Python, coisas desse tipo, mas a gente vai fazer um encontro justamente para lidar com tecnologias assíncronas, descentralizadas, assim. Redes federadas eventualmente conectadas é um outro título que a gente... Mas, enfim, mais ou menos é o que... E, assim, tem alguma participação já que foi proposta pela CEPIR, pela Secretaria Nacional de Juventude, talvez a Fundação Banco do Brasil e os parceiros mesmo da comunidade Python e tal. Então, assim, acho que isso pode ser um momento técnico, até tentar lançar algum como modelo, porque justamente é um problema isso da comunidade de software livre não a comunidade, a galera que tem conhecimento ser todo mundo captado pelo mercado e não conseguir poder apoiar mais em questões sociais. Então a ideia era de chamar esse encontro e ver de bancar algum desenvolvimento já na tipo sprint, já, entendeu? Ok. A gente pode organizar esse encontro juntos. Eu tenho interesse. Bora. Então, na palestra anterior, teve uma pergunta que foi do internauta, do Luiz, eu até conheço ele, que ele falou do uso dos VANTs para poder fazer essa camada de mapeamento e geração da parte de mapas, né? E aí foi até legal você falar dessa questão da tecnologia, até explicar que, na verdade, assim, o uso da tecnologia que a gente tem não é o ideal. Dá para fazer algumas coisas, mas não é o ideal. E, querendo ou não, a gente aqui no Brasil, a gente forma muitos engenheiros, softwares e tudo mais, mas a gente não tem esse hábito de criar tecnologia. Então, eu queria até fazer uma provocação aqui, que queria que a Inaê estivesse aqui também, já que o pessoal do Cultura Educa está nesse vínculo entre o Ministério da Cultura e da Educação, talvez fazer essa provocação de, dentro das universidades, tentar provocar isso, de entrar como parceiro nesses projetos. De criar, por exemplo, VANTs, porque o Exército tem alguns que eles fazem para mapeamento, mas que nem na outra palestra que foi falado, isso fica dentro. Então, é gerado toda essa parte de mapeamento, mas não é compartilhado. Então, talvez criar uma plataforma que seja distribuída para dar força a esse tipo de ações, né? Ok. Só para encerrar aí. Bom, então, para encerrar, quem está no operacional de querer participar, quem vai acompanhar aqui em Brasília vai ser o Farid. Você conhece o Farid, José?